Bom dia. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 45. Então, nós meditamos aqui até o versículo 44. João, capítulo 11, versículo 45. Assim, muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram até os fariseus e informaram de tudo quanto Jesus havia feito. Depois, muita gente que estava ali, aquela multidão que estava ali, que viram Jesus ressuscitar a Lázaro, creram em Jesus. Acreditaram realmente que ele era o Messias, que ele era o Cristo de Deus, o Filho de Deus. Outros já foram imediatamente informar, fizeram papel de informante, informar os fariseus o que tinha acontecido. Então o chefe dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio e disseram: o que poderemos fazer, pois este homem realiza muitos sinais. Reuniram, chamaram os sacerdotes, chamaram os principais líderes religiosos, falaram: o que nós vamos ter que fazer? Você não está fazendo muitos sinais. Um grande sinal, ressuscitar um morto depois de 4 dias sepultado. O que nós podemos fazer? Se o deixarmos seguir livre, todos acreditarão nele, então virão os romanos e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Eles estavam preocupados com uma outra coisa. Olha, se nós deixarmos ele livre, os romanos virão, vão tomar o nosso lugar, nós podemos perder a nossa posição. Não podemos deixar ele livre. Ou seja, eles não se questionavam se era filho de Deus ou não, se era o Cristo, se era o Messias ou não. Eles estavam preocupados com a posição deles. Entretanto, um dentre eles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, disse a eles: vós falais do que não compreendeis, nem considerais que é do vosso interesse que morra um só homem pelo povo e não pereça toda a nação. Por outro lado, ele não revelou isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação. Aí, enquanto estavam discutindo ali, aquele ano quem era o sumo sacerdote era Caifás. Então ele falou em espírito, nem ele realmente sabia o que ele estava falando. Ele estava profetizando sem ter pleno conhecimento do que estava falando. Ele disse: olha, vocês estão falando que não compreendeis. Né? Nem considerais que é do vosso interesse que morra um só homem pelo povo e não pereça toda a nação. Ele estava falando exatamente que Jesus iria morrer por toda a nação, por todo mundo, como morreu, para levar os nossos pecados. Mas ele não estava falando isso de forma consciente. Ele estava falando em espírito. Ele estava profetizando. Aqui o versículo 51 fala: por outro lado, ele não revelou isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também para congregar em um só povo os filhos de Deus que andam espalhados pelo mundo. Assim, daquele dia em diante, pactuaram em tirar a vida de Jesus. Por isso, ele já não andava livremente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para o interior, próximo ao deserto, chegando a uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com seus discípulos. Olha, aquele dia, então, foi determinado, foi tramado que eles deveriam matar Jesus, iriam matar Jesus. E Jesus ficou sabendo, é claro. Então Jesus já não andava mais livremente, Jesus já não tinha
esta liberdade, ele se afastou, se retirou, foi para a região de Efraim. E se afastou porque eles queriam tirar a sua vida. A Páscoa dos judeus estava... A Páscoa dos judeus estava próxima e muitos daquela região do interior subiram para Jerusalém a fim de participar da cerimônia de purificação, além da Páscoa. Então procuravam Jesus e comentavam uns com os outros dentro do templo: que pensais vós? Virá ele à festa? Por outro lado, o chefe do sacerdote e os fariseus haviam dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, a fim de poderem prendê-lo. Então, na época da Páscoa, festa da Páscoa, a Páscoa dos judeus, todo o povo, né, se reuniam, iam para o templo, iam para Jerusalém. E o povo naquela época ficou questionando, né, cadê Jesus? Será que ele virá? Será que não virá? Quem é ele? Será que é o Messias mesmo, se não é? Existia todo tipo de questionamentos e comentários. Por outro lado, os sacerdotes, os fariseus, os religiosos tinham determinado que, se alguém visse ou soubesse a informação de Jesus, deveriam denunciá-lo para que imediatamente ele fosse preso. E, enquanto isso, os questionamentos continuavam no tempo. Evangelho de João, capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, antes da Páscoa, 6 dias antes, Jesus então volta à casa de Lázaro, de Maria, de Marta, né, desta família. Lázaro que ele tinha ressuscitado. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo, de nardo puro, com óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que esse bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Mas Jesus respondeu: deixa em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim nem sempre tereis. Jesus então retorna à casa de Maria, Lázaro, Marta. Está ali à mesa, comendo. Lázaro sentado à mesa com ele também. Marta estava servindo. De repente Maria pega uma libra, né, desse perfume, que equivale aproximadamente 300 gramas, né? E pega esse perfume, derrama sobre os pés de Jesus, algo caríssimo. E de acordo unge os pés de Jesus com perfume, ao mesmo tempo em que ela depois vai enxugar o cabelo de Jesus, enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, secando, fazendo dos seus cabelos toalha para secar o cabelo de Jesus. E quando está fazendo isso, então Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus, como a palavra de Deus fala,
ele que era o responsável pela bolsa, ele que guardava a bolsa, ele acha ruim. Ele, primeiro falava, cara, por que desperdício? Por que está fazendo isso? Poderia ter vendido isso aí por 300 denários. Você veja o valor deste perfume, era moeda, né? Era caríssimo, porque um denário equivalia a um dia de um trabalhador braçal. Portanto, 300 denários, como ele disse aqui, seria o equivalente a 300 dias de um trabalhador braçal. Então, para a época, era um valor bastante alto. Então, Judas ficou fora, falou, caramba, por que fizeram isso? Por que esse desperdício? Podia ter guardado, vendido isso, pegado esse dinheiro, dado aos pobres. Mas ele não estava falando isso com a preocupação em relação aos pobres. Mas ao contrário, ele estava preocupado em si mesmo, como a própria palavra que nos fala, que ele roubava, ele metia a mão na bolsa, ele era ladrão. Como eu sempre digo, um abismo chama outro abismo. Ele foi lá, ele era ladrão, foi traidor, e nós sabemos o final dele. Então ele estava querendo era roubar. Ele viu e falou, se esse dinheiro tivesse vendido, se ele estivesse aqui no ministério, eu teria roubado a grande parte ou a maior parte dele, ou uma pequena, não importa. Mas Jesus falou, não. O que ela fez foi me preparando para a minha sepultura. Foi um sinal mostrando, sabendo que, como são atos espirituais, sabendo que Jesus ia morrer. Ela já estava ungindo Jesus, foi o que Jesus disse. Ela já está me ungindo e preparando para a minha sepultura, sabendo que eu vou morrer. Agora, quanto aos pobres vocês sempre vão ter. Mas a mim nem sempre tereis. Nem sempre as pessoas têm Jesus. Pobre sempre vai ter pobre. Enquanto o mundo for mundo, vai existir pessoas pobres. Mas Jesus nem todos têm. Ele falou, a mim nem sempre tereis. Por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, aquele ressuscitado dos mortos. Quando ficaram sabendo que Jesus estava lá na casa de Lázaro, desta família, muitos judeus, pessoas correram para lá, com o objetivo de ver Jesus, mas principalmente ver Lázaro, aquele que tinha morrido, ficaram 4 dias mortos, sepultado e tinha sido ressuscitado. Grande quantidade de pessoas foram para lá. Mas os chefes dos sacerdotes tramaram matar Lázaro também. Pois por causa do que ocorrera com ele, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. Mas os fariseus já tramaram, falaram, não, vamos matar Jesus, mas também vamos matar a Lázaro. Porque através de Lázaro, muitas pessoas estavam acreditando, se convertendo, seguindo a Jesus. Então nós observamos de forma clara que a preocupação não era uma ignorância em relação a Jesus, mas sim uma negativa deliberada. Eles não queriam aceitar Jesus como Messias. Eles não queriam aceitar Jesus como Cristo de Deus. Por isso eu falo, vamos matar Jesus, mas não somente ele, vamos matar Lázaro também. Porque esse testemunho, Lázaro está testemunhando, está mostrando, ele é um testemunho vivo de que Jesus é o Cristo de Deus. Então temos que matar os dois. Assim também muitas pessoas procuram eliminar a comprovação real de quem é Jesus. Porque querem seguir uma outra religião, um outro evangelho, querem seguir mentiras e se recusam à verdade. Por isso padecem. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa, assim que ouviu que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro exultando. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Jesus, tendo conseguido um jumentinho
montou conforme está escrito: Não tenha medo, ó filha de Sião, eis que o teu rei está chegando montado em um jumentinho. Jesus, o povo ficou sabendo que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então, segundo o costume, da época, a tradição, quebraram ramos, palmeira de oliveira, e jogavam no caminho e saudava, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Glorificava Jesus, exaltava o nome de Jesus. Mas exatamente para cumprir aquilo que tinha sido profetizado, estava revelado na Escritura. Estava escrito exatamente isso: não tenha medo, filha de Sião, eis que o teu rei está chegando montado em um jumentinho. Jesus tinha montado sobre um jumentinho, nós falamos um dia desse sobre isso, estava entrando em Jerusalém. Naquele momento, seus discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que esses fatos estavam escritos a respeito dele também do que eles fizeram. Assim sendo, a multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a testemunhar o ocorrido. Por esta razão, um grande número de pessoas saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele realizara este milagre. Todavia os fariseus comentavam uns com os outros: vós percebeste como os nossos esforços são inúteis. Atentai, eis que o mundo todo vai após ele. Então o povo exaltando, glorificando o Senhor, e todo o povo ali ficou sabendo deste milagre. Jesus tinha ressuscitado Lázaro, tinha ressuscitado alguém, tinha sido sepultado, já estava sepultado durante 4 dias. Todo o povo queria ver, todo o povo glorificava Jesus e aquela multidão. E os fariseus, observando de longe, o sacerdote, falou: olha, rapaz, observa, está indo todo mundo atrás de Jesus, está indo todo mundo atrás dele, vamos tomar cuidado. Eles estavam preocupados, eles estavam com medo, eles estavam com inveja. Quando Jesus, então, entra em Jerusalém, sendo exaltado, aclamado como Rei de Israel, como o Messias. Então, entre os que subiram para adorar a Deus durante a festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, nós desejamos ver a Jesus. Tinha os gregos que estavam lá no templo durante a festa, e eles foram então até Filipe e falaram: Filipe, nós queremos ver Jesus. Nós queremos falar com Jesus. Porque naquela época os estrangeiros eram discriminados. Existia um entendimento de que a bênção, o Messias, vinha somente para Israel, somente para os judeus. Então esses chegaram e falaram: com Filipe, nós queremos falar com Jesus. Filipe foi e contou a André, e André e Filipe comunicaram o pedido de Jesus. Jesus lhe respondeu: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos asseguro, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá fruto, muito fruto. Aquele que ama sua vida perderá, entretanto, aquele que odeia sua vida neste mundo a preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado pelo meu Pai. Então, os gregos falaram que queriam falar com Jesus. Filipe falou com André, eles foram juntos, falaram com Jesus. Mas Jesus não falou: não traga eles ou eu vou falar com eles. Jesus respondeu de uma forma mais abrangente. Jesus sabia que já estava chegando o final. Ele falou: não, agora
chegou a hora de eu ser glorificado, de eu ser exaltado, de eu ser levantado como ele foi. Sabia que está chegando a hora da prisão, a hora dele sofrer as humilhações, a hora da morte dele. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Em verdade vos asseguro que o grão de trigo, se não cair na terra, não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Ele cita um exemplo, se um grão, nós temos um grão, se ele não for plantado, ele não vai nascer a planta que vai produzir outros frutos. Então ele está dizendo isso, olha, Jesus tinha que morrer para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos viver nele. Se Jesus não viesse, não sofresse, não morresse por nós, não levasse os nossos pecados, nós não iríamos a ele, nós não poderíamos estar com ele, porque o pecado, essa sujeira, nos impedia de nos aproximar dele. Mas ele veio, pegou todos os nossos pecados, morreu por nós, abrindo assim a porta, derrubando então esse muro de separação, dando-nos condições de nos aproximar dele. Caído até não morrer, permanecerá só, e ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. E muitos frutos Jesus produziu. Aquele que ama a sua vida perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo preservará para a vida eterna. Jesus está agora esse ensinamento todo, aquele que ama a sua vida neste mundo. As pessoas gostam do que o mundo oferece. Eu não quero viver isso, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero desfrutar desta e daquela maneira, dos prazeres do mundo. A preocupação é essa mundana. Esse tipo de pessoa perde a vida. Ou seja, por que perde a vida? Porque não tem vida espiritual. Não, quando terminar aqui, vai padecer por toda a eternidade. Já aquele que ama a Cristo, mas não ama este mundo, essas coisas do mundo, ganha a vida eterna. Porque é impossível. Quem ama as coisas do mundo, os prazeres mundanos, falar que ama a Cristo, porque existe uma incompatibilidade. Amar ao mundo é odiar a Cristo. Amar a Cristo é odiar o mundo. Todos que estão comprometidos 100% com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, preocupado em adquirir bens, cada vez mais, preocupado em diversões, prazeres carnais, estão longe de Cristo. Agora, aquele que ama Cristo procura viver de acordo com o Evangelho, procura praticar a santidade, viver em santificação, terá vida eterna. É isso que ele está dizendo. Aquele que ama a sua vida perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Se amamos Jesus, nós temos seguir. O que é seguir Jesus? É viver de acordo com ele viveu. É viver de acordo com os preceitos dele. É viver de acordo com o mandamento dele. Isto é seguir Jesus. E quando nós seguimos a Jesus, com certeza, nós vamos estar com ele. É promessa dele. Só promessa direta, legítima, clara do Senhor. Se alguém me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. E aquele que serve, aquele que vive de acordo com os preceitos de Jesus, é honrado por Deus. Agora minha alma está perturbada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim precisamente com este propósito para esta hora. Falou que a minha alma está perturbada, porque ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que logo ia ser preso, que ia ser espancado, humilhado, crucificado e ia morrer. Havia aflição.
Eu falei, mas o que eu vou falar? Vou pedir Deus? Me tira disso? Falou, não posso, porque foi exatamente para isso sim que eu vim. Eu vi o mundo exatamente em carne, exatamente por esse motivo. Para me sofrer, para me pegar todo o pecado do mundo e morrer. Por todos. Foi para esse motivo que eu vim. Eu sei que vai acontecer, eu tenho aflito, dói, mas eu não posso pedir. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo, eu já o glorifiquei e o glorificarei uma vez mais. Jesus ora, fala com Deus, Deus, glorifica o teu nome. Então, Deus respondeu do céu, uma voz veio do céu para todos ouvirem. Por que essa voz é audível? Para que as pessoas soubessem que ele era o Cristo, que ele era o Messias de Deus. O Filho de Deus. Diz que eu já o glorifiquei, eu glorificarei uma vez mais. Todavia, a multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter trovejado. Outros garantiam, um anjo falou com ele. Então todo o povo que estava ali falava, rapaz, houve um trovão. Outros não, foi um anjo que falou com ele. Vocês cada um falavam, mas não concordavam. Jesus esclareceu, esta voz não veio por minha causa, e sim para o vosso benefício. Essa voz não veio foi por minha causa, não. Foi por o vosso benefício. Jesus sabia, ele estava em contato com o Pai, ele e o Pai eram um só. Mas a voz veio exatamente para as pessoas saberem que ele era o Cristo de Deus, o Filho de Deus, que tinha aprovação de Deus. Chegou a hora deste mundo ser julgado. E agora o príncipe deste mundo será expulso. Agora chegou a hora do julgamento deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Quando eu for levantado, vou atrair todos. Ele disse isso para expressar o tipo de morte que haveria de sofrer. Jesus sabia que ia ser crucificado. As pessoas não sabiam, mas Jesus sabia. As pessoas sabiam que eles queriam matá-lo, mas não sabiam que ele ia ser crucificado. Mas Jesus sabia, falou, não, eu vou ser levantado. E todos virão. Todos verão. O povo lhe replicou, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode afirmar o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem afinal é o Filho do Homem? Falou, mas nós temos ouvido na lei que o Cristo permanece para sempre. Agora está falando que o Filho do Homem vai ser levantado, vai ser crucificado. Quem é esse então que vai ser? Se você é o Messias, se você é o Cristo de Deus, então você não morre nunca. Eles estavam falando isso porque eles não entendiam, não compreendiam a Escritura. Jesus foi levantado, Jesus ia ser levantado, foi levantado. Jesus morreu na cruz do Calvário. Só que Deus Pai não permitiu que ele ficasse na morte. O seu corpo não passou por corrupção, como está no Salmo. Deus Pai o ressuscitou e ele vive para sempre. Exatamente o que antes a palavra falou. Jesus vive para sempre. Jesus reina para sempre. E vai reinar. Então Jesus lhe explicou, ainda por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vós. Ele é a luz. Ainda por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vós. Caminhar enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vós tendes luz, enquanto vós tendes a luz, crede na luz, para vos tornares filhos da luz. E terminar de falar, partiu e ocultou-se deles. Olha, dentro de pouco tempo, a luz vai ser retirada. Aproveitem quando vocês têm a luz. Jesus é a luz verdadeira. Ele está falando, daqui a pouco eu vou ser retirado. Daqui a pouco eu vou ser morto. Eu vou ser crucificado, eu vou morrer. Andar enquanto é luz. O que é luz? A luz, eu tenho que falar sobre isso. É quando está claro, você está vendo, identifica, tem conhecimento de tudo. Trevas, escuridão, breu, você nada vê, nada sabe, você vive tateando. Jesus está falando, enquanto as coisas tem, eu sou a luz. Então é hora. Eu vou ser tirado. Enquanto nós temos conhecimento, nós temos a revelação da palavra. Enquanto nós temos Jesus, nós temos que caminhar.
Nós temos que caminhar. Por quê? Se nós não caminharmos, a luz não será tirada. O conhecimento será tirado. Nós perderemos. Viveremos tateando. Nós lemos hoje até o João capítulo 12, até o versículo 36. Nós vamos continuar amanhã a partir do versículo 37. A resposta de tudo, toda a verdade, todo o conhecimento, a luz está na palavra de Deus. Por isso eu sempre digo, em todo tempo, gente, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Um bom dia.